Terminamos nosso último Tadel, falando sobre o vendedor, né? Vendedor versus o médico em ideia, vamos dizer, em estilo de falar sobre Cristo. A maneira que você fala sobre Cristo é mais como um vendedor, vamos dizer, mas porque tem vendedor que já vende como médico. Graças a Deus, as pessoas já naturalmente já pegaram esse jeito. E a gente tem alguns aqui nessa igreja, que eles têm o cuidado, o interesse do comprador na mente deles. Então, que bom que você talvez já seja esse tipo de vendedor. Mas nós terminamos com isso aí, né? Eu estava tão animado para dar aquela fala ali, que eu esqueci de dizer que hoje, no final do nosso tempo, vamos ter aquele discipulado 1 a 1 sobre a lição 3. Quantos já fizeram a lição 3 lá na rota? Alguns já entenderam, já fizeram. Então, eu já estou te avisando agora, você que é aquela pessoa que faz a tarefa durante a aula, né? Daqui a pouco, quando a gente está falando, estou te dando uma chance de ir fazendo, né? E fingir que tu já fez a semana passada. Mas no final vai ter isso. A pessoa que discipulou a última vez, que faz 2 Tadéis, né? Que foi o discipulado 1 a 1, você vai receber o discipulado 3. Então, se é você, já vai adiantando aí, fazendo enquanto eu estou falando, finge que está olhando para frente e vai preenchendo. Acontece. A culpa é minha, porque eu devia ter falado semana passada, né? Mas eu vou assumir essa culpa e mesmo assim passar a tarefa. Então, é uma parceria. Então, olha, tem gente até nos defendendo aí, graças a Deus. Verdade. Obrigado, Cíntia. Seguinte, como você pode perceber, tem alguns animais em volta aqui do nosso, ali ó, ali cachorro, aqui nós temos cobra, lá atrás porco, e lá atrás tem eagle, águia. Quando eu disser já, nós vamos ficar em pé, e você vai ter a oportunidade de escolher um desses animais que você mais se identifica, tá bom? Mas só quando você já, tá bom? Os águias vão para lá, o cachorro vai para cá. É feito sonoro, tá? Só que é o seguinte, quantas pessoas tu acha que nós temos aqui o teste da rosa? Temos dividido em 4 grupos. Quantas pessoas tem mais ou menos? Olhando por cima. Vamos botar assim, ó, tem 100, vamos dizer assim, ó, no máximo tu pode ter 30 pessoas por animal. Quer dizer, se tu chegar lá e tu é o 31, tu tem que ir para outro animal. Não pode ficar todo mundo na águia, ou todo mundo não pode correr pro porco, né? Você vai ter que, se tu chegar lá e tem 20 pessoas, eu falei 30? Desculpe. Se tu chegar lá e ter 30 pessoas, naturalmente tu tem que ir para outro animal até preencher todos. Águia, cachorro, porco, oink, oink, e cobra. Só que não, peraí. O que você vai fazer lá? Olhos. Vai lá, muito bonito. Quando você chegar lá, vocês vão conversar em grupo sobre os benefícios desse animal comparado com os outros. E você vai escolher 2 representantes para vir para frente no final para defender os benefícios do seu animal. Pode ir, vai lá. O porco está lá atrás. Oink, oink, oink. Se deu 30, já tem que ir embora. Cobra. Tem muito poucos cobra. Tem espaço aberto na cobra. Se deu 31, já vai para outro. Vai somando aqui, ó. Anderson, conta aí, vê se tem mais que 30 pessoas para ir expulsando para outro animal aí. Tá. Vocês têm 5 minutos para anotar. Alguém vai anotar e manda 2 representantes para representar as águias, 2 representantes para os porcos, 2 para as cobras e 2 para os cachorros. Vai lá, vai fazendo os argumentos. Por que é tão bom ser águia? Por que é tão bom ser porco? Quais são os benefícios de ser cachorro? Quais são os benefícios da cobra? Bota 2 pessoas pronto para argumentar em favor
e daqui a 4 minutos você manda eles aqui na frente. Vamos conversar então com o cachorro. Vamos pedir silêncio, porque mais uma vez a opinião de cada um é importante. E nós queremos entender os benefícios, os bons pontos de ser cachorro. Tá certo? Vocês são da equipe cachorro, né? Então vamos começar aqui. Vocês vão ter 30 segundos para falar tudo que é bom sobre ser cachorro. E vocês não vão zoar, vocês vão muito respeito, né? Todo mundo tem cachorro, amigo, a maioria tem. Oi, pessoal. O cachorro, ele é fiel. Melhor amigo do homem. Ele é guardião. Companheiro. Ele é... Tem audição aguçada. Ele guarda e protege. Brinca. Ele... Passa amor. Ele é conformado, se contenta com pouco. Olfato aguçado. Inteligente. Sensível. Dócil. Serve para tratamento terapêutico. Ele ajuda os cegos. Dá segurança aos cegos. Ele é caçador. Humilde. Ele é boa memória. Não guarda mágoa, alerta, domesticável e obediente. Muito bem feito, muito bem feito. Vocês então ouviram? Eu quero então abrir espaço para você que queria ser um cachorro e não pôde, você não teve espaço por causa do 30, você pode sair do seu lugar e vir para o cachorro. Os cachorros acabaram de provar que é muito bom ser, então pode sair do seu lugar. Temos uma convertida, tá certo. Veio para os cachorros. Agora, por que é tão bom ser águia? 30 segundos. Visão de longo alcance lateral, agilidade, observadora, capacidade de renovação, nunca se deixa aprisionar, voa acima da tempestade e protetora. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é o seguinte, bons pontos sobre águia, né? Você que queria ser águia, mas foram 30 muito rápido para lá, não pôde ser, tu pode sair do seu lugar e pode ser águia agora, tá aberto para as conversões. Temos 1, 2, não? Temos 2, tá bom. Eles queriam muito ser águia, legal. Agora vamos pro porco. Então, equipe porco. Alguém tinha que ser, né? Fazer o quê? Vamos lá. A nossa equipe é o porco e o primeiro e mais importante... Bom, tu é da minha equipe, não me atrapalha. O primeiro e mais importante é porque quando o porco morre, ele faz muito bem pra gente. Através de várias formas. A primeira delas é nos alimentando. A segunda é que a fisiologia dele é muito parecida com a do ser humano, então isso é usado para fazer cirurgias. Terceira é que ele custa pouco para criar. Ele é dócil e companheiro. E ele se adapta facilmente ao ambiente dele, podendo se alimentar de qualquer coisa. Pessoal, muito bem pensado sobre a equipe porco aí. Parabéns, Caio. Você que quer se converter para a equipe porco, sai do seu lugar e vai correndo para lá. Acontece, é 2 pessoas por equipe aqui. Por favor. Tá. Então, pessoal, pode se converter, vão indo. Uma boa palestra e ninguém foi. Tá. Então, a menor equipe, mas quer dizer, ela não fica para trás, né? Tem a mais temida talvez, a equipe cobra. Então, Paulo, por que é bom 30 segundos? Por que é bom ser cobra? Bom, primeiro a cobra, com exceção da águia, come o porco ou o cachorro. Segundo, porque a cobra vai a lugares que nenhum dos outros vai. Terceiro, porque ela impõe respeito com medo. Ela é astuta. E muitos do meu grupo também foram para a cobra pelo fato dela ser, de alguma forma, sofrer preconceito, né? Então, como a gente também pensa nas minorias, vamos para o lado da cobra. Tem mais alguma coisa? Fechou. Tá, pessoal, abrimos espaço agora para conversão em massa. Pode ir para a cobra. Quem quiser, vai correndo para a cobra. Ninguém? Tá. O segundo voluntário aqui, eles dividiram, então pode escolher talvez um de vocês. Mais 30 segundos. E agora o que nós vamos fazer? Vamos comparar. Só comparar. Porque, vocês já falamos de virtudes, né? Mas vamos comparar entre, vamos dizer, cachorro e os outros animais que estão aí.
Tá pronto? Em 30 segundos fazer uma comparação e você vai comparar seu cachorro com, quer dizer, ou no caso ali, águia com cachorro, porco e vice-versa. Fazer uma pequena comparação nos teus olhos. Você vai falar em prol do cachorro, comparando com os outros que estão aí, os outros animais. Pode? Tá, vai lá. 30 segundos. Vai preparando. Só um pouquinho. A gente já tem que falar? Tá. Em relação ao cachorro, em relação, por exemplo, assim, a cobra, tá? A cobra, ela não tem a mesma utilidade que tem um cachorro para nós. O porco, ele precisa morrer para poder dar alguma coisa, tá? A águia, ela voa tão alto que a gente não tem acesso a ela. A cobra eu tenho que correr. O cachorro, se eu fizer uma pequena relação com ele, ele vai se tornar meu amigo. Então eu acho que o cachorro é mais fácil de chegar. Tá bom. Pessoal, pontos muito importantes. Quem quer se tornar cachorro, sai do seu lugar e venha ser cachorro, então. Porque falaram coisas muito importantes ali. É a comparação que vem na tua mente. Tá bom, então. Lá vai. Agora é a Eagle, águia. É tua vez de falar agora aqui. Tá. Então. Desclassifica. 30 segundos para fazer a comparação. Vai lá. O cachorro não é benção se ele for um pitbull, viu? Não é benção na vida de ninguém. Ponto 1. Tá? Acho que levar pro lado... O que uma águia é melhor que os outros animais? Uma águia é um ser inteligente, ela se adapta no ambiente que ela precisa ser, tipo, uma situação de perigo. Por exemplo, se uma águia é aprisionada, ela amputa a sua própria perna para fugir. Então, tipo, ela, comparando com os outros animais, eu acho ela mais inteligente, mais hábil numa situação de perigo ou de necessidade de se defender. E tem a sua capacidade de renovação que nenhum deles tem e no seu período de vivência. Tá bom, pessoal. Mais pontos importantes da águia. Quem quiser se converter para águia, cachorros, fica à vontade, podem ir para lá. Cobras, fica à vontade. Ninguém. Tá bom. Então vamos aqui para a equipe suíno. Eu sei que, como é aí, ó. O porco é melhor que o cachorro, porque o porco é gostoso. Ele é companheiro também, tá? Ele é dócil, porque tem muita gente adotando o porco como companheiro agora, como cachorrinho. E o porco não precisa morrer para ser bom, entendeu? O porco é bom, é vivo. E é o seguinte, o porco gosta de viver em unidade, com o chiqueirinho dele, mas ele vive em unidade, então isso é bom. Entendeu? O porco não precisa... É mais ou menos isso aí, cara. Tá bom, olha, muito bom. Pessoal, pontos muito importantes. Quem quiser se converter para a equipe porco, sai do seu lugar e pode ir para lá que não tem problema nenhum. Tá, estamos agora... o Marco está chegando agora, chegou agora, já foi direto para o grupo porco, né? Tu não era de outro grupo antes, tu chegou? Tá bom, tá certo. Só para saber. Tá, então, equipe cobra, comparação... Bom, a cobra ela é muito mal compreendida, né? Apesar da peçonha dela ser usada para matar, né, também tem uma infinidade de estudos para medicamentos e outras coisas que é muito importante, né? Não pode ser descartada só porque ela é uma predadora, né? Tá, então a nossa última oportunidade de você virar, né, não vou dizer virar casaca, mas você sair do seu lugar e ir para outra. Essa é a oportunidade. 1, 2, 3 e já! Ninguém? Interessante. Eu queria só que você olhasse para cá, porque, e até vocês que estão aqui, vamos só fazer um debrief. Debrief tem em português essa palavra, né? Como é que se diz? Debriefing é você fazer uma pequeno análise daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Primeiro, queria trazer alguns pontos. Só houve troca de lugar quando foi a primeira apresentação. Depois, quando a coisa virou negativa, aí solidificou as pessoas onde eles estavam. Viu? Quando foi assim, ó, era só o que era bom sobre a águia, eu acho que até veio uma pessoa para cá, ou pelo menos para a águia lá atrás, foi uma pessoa. Quando era só o que era bom, foi duas, né? E aqui para o cachorro acho que foi uma também. Mas estava positivo.
quando o negócio virou assim, comparar, e nota que eu falei comparar, eu não disse para você falar mal do outro. Eu disse só compara. Por que quando a gente compara, nossa mentalidade naturalmente é dizer assim, ó, por que o meu é melhor do que aquele outro? A gente podia ter comparado assim, ó, o porco é muito bom em algumas áreas e não são as mesmas áreas que a gente. O cachorro é bom nas suas áreas e também a águia, eles tinham muita razão. Eles voam muito alto. Imagina uma comparação que não fosse negativa. É só a comparação positiva. Mas a gente parece que não consegue fazer isso. Não é só vocês. A gente já fez isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a comparação sempre leva para a comparação negativa de diminuir o outro para você poder levantar o seu lado. Vamos dar uma olhada aqui em alguns instantes. Se você conseguir achar seu grupo, você vai sentar com o seu grupo em alguns instantes. Nós vamos ter 5 minutos para a gente conversar sobre o que a gente aprendeu. E a primeira pergunta é o seguinte. Eu estou desligado aqui. Me deram um clicker, mas sem poder. Pode avançar aí. Por que falar bem do seu animal levou a falar mal dos outros? É uma pergunta que você vai falar no seu pequeno grupo daqui a pouco. Por que a gente foi nessa direção? Porque nós vamos falar sobre o seguinte. Quando nós estamos falando sobre evangelismo, nós estamos aqui, ó, cachorro, águia, porco e cobra para 10 minutos e ninguém quer mudar. Interessante, né? Eu sou cachorro para 10 minutos, eu não troco por nada. E aí eu chego na porta de alguém que trabalha comigo, e o cara é católico há 400 anos, a família dele é católica. E eu quero que ele mude assim. E eu quero que ele mude com eu falando mal dos católicos ainda. Já imaginou? Ou o cara budista, que todas as gerações da idade da família dele são budistas, e eu quero que ele pule fora daquilo ali e venha para ser cachorro de uma vez. E se a gente não quer mudar de porco para cachorro aqui mesmo, como é que um cara que o bisavô, né, o bisavô, a bisavó, morreram daquele jeito, e agora vou abandonar tudo isso para ser batista agora? Então é muito importante a gente aprender algumas coisas com isso. Os nossos próprios sentimentos. Por que não reconhecer os benefícios dos outros animais enquanto celebrar as virtudes do seu? Quando a gente foi comparar, a gente podia ter feito isso, né? Compara, os caras falaram muito bem do porco. Olha, eles foram muito inteligentes. Pegaram um bicho que ninguém quer ser, e a cobra também. Parabéns para eles, vamos bater palma para eles. A coisa virou competitivo automaticamente. Porque nós somos seres humanos. E quando tu leva isso para o lado da religião, como eles chamam, leva isso para o lado... Pode ir sentando em teu pequeno grupo. Quando você leva isso para o lado de Deus, é muito mais forte essa competitividade. As pessoas são muito mais ofendidas. Olha só a próxima colocação que você vai falar no seu pequeno grupo. Pode ir encontrando seu pequeno grupo, aquele grupo SQA, que é coisas que sabemos, queremos aprender, e coisas que aprendemos. Olha só essa pergunta aqui. De quais formas o ânimo do outro grupo, em prol de um animal que não era o seu, te cegou para as verdades óbvias? Se ser porco e cobra tem conotação negativa, o que te impediu de trocar de animal? Qual foi o sentimento que te manteve na cobra e no porco? Mesmo que, vamos dizer, culturalmente, ser cachorro ou águia seria mais benefício. Imagina uma pessoa que é da Umbanda. São da Umbanda. Culturalmente, é mais bonito você ser católico ou evangélico do que ser da Umbanda. Mas por que a gente acha difícil para eles sair daquela religião? Se a gente não quer sair do nosso grupo, que existe há 10 minutos. Compare tudo que você sentiu, observou com o processo de evangelismo. Pode sentar aí, eu vou rodar as perguntas mais uma vez. Senta no seu pequeno grupo, vocês vão ter, acho que, vou botar 7 minutos para conversar sobre o que você está aprendendo. Pode fazer a rodinha, faz teu grupo na rodinha aí. Daqui a pouco a gente te chama. Pessoal, vamos olhar para cá, por favor. Sei que a conversa está muito boa. Essa última pergunta, o que eu pensei quando eu estava formando ela? Os outros estavam tão animados sobre o seu animal, que quando eles falavam,
não parecia de vez em quando que ofendia o seu animal? Por exemplo, eles estavam tão em prol do cachorro que ser qualquer outro animal aqui era ridículo. Ou a mesma coisa para a águia, o porco, o cobra, todo mundo faz isso. E especialmente quando vem para comparar diretamente, aí realmente a coisa fica mais difícil. Você lembra que a gente falou a semana passada que às vezes nós vemos evangelismo como um ato, salvação como uma consequência do evangelismo e transformação como um processo. Muitas vezes eu pensava dessa forma. Eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida na área de evangelismo com muita pressão, né, que eu era meu perfil, que na realidade evangelismo é um processo. Um processo que Deus já fez muito, começou muito antes de eu conhecer aquela pessoa. Alguém estava ali, alguma outra pessoa que eu nunca conheci, talvez de outra denominação, talvez nem cristão. Uma pessoa que falou algo sobre Deus para aquele cara. E aí surtiu um efeito. Pá, talvez Deus existe. E eu vim aqui e eu vou falar sobre o Deus que eu sigo. Mas o processo já começou antes de mim, né? E salvação é um ato. Na verdade, eu praticava o evangelismo como se fosse um ato. E muitas vezes ofendendo as pessoas. Vem para cá, ser cachorro é muito melhor. Você agora é cobra. Né? Imagina, eles, assim, e a ideia estava chamando para ser batista. Aí, por que eles vão sair lá do lugar? Tem comunidade lá. Aqui tinha, até os cobras que tinham comunidades, tinham amizades, eles tinham um lugar para voltar e chamar de casa. Aquele canto, para 10 minutos. E já foi suficiente para eles não quererem sair do lugar para ser águia, que voa muito alto. E obviamente é um bicho mais nobre, talvez. Mas por quê? Não, estou dizendo em termos, né? Mas ser cobra, eu quero dar parabéns para os cobras e para os porcos que não saíram do lugar. Não se mexeram. Parabéns. Não só isso, mas o arrependimento e transformação, isso sim... trancou aí, mano. Isso sim é uma consequência. Quando eu tenho aquilo que é realmente verdadeiro, vai ter arrependimento. Vai ter uma transformação na minha vida. Nossa responsabilidade é entregar semear a boa semente. Entregar a semente, né? Mas na verdade, semear a boa semente, removendo obstáculos. Lembra quando a gente falou sobre venda de carro e o negócio que tem que remover obstáculos? O cara diz que ele tem que... Eu negociei 5 minutos com o Tércio aqui. Obrigado. O cara diz, não, mas tem que falar com a esposa, está aqui o celular. Né? Remover obstáculos é convencer a outra pessoa. Mas quando eu vejo na Bíblia, remover obstáculos é a minha vida sem amor sair e não ser um obstáculo. A minha maneira de falar sem ter sal e temperado com sal minhas palavras, demonstrando amor, isso não ser um obstáculo. Então eu tenho que remover os meus obstáculos, né? Eu, sem o peso da cultura evangélica, nem o agrotóxico de regras inventadas pelo homem. Eu vou só contar uma breve história, até uma pessoa que está aqui. Eles estavam chegando a Cristo, aqui na Monte Serra, alguns anos atrás. E estavam lá em casa, e a pessoa estava com aquele negócio de santinho católico, né? Vivia com aquilo ali. E eu não ia falar nada para essa pessoa, mas um outro mesmo da Monte Serra foi lá e cutucou. Disse, olha, tem que tirar isso aí. Isso aí não é de Deus. Já viu com as regras evangélicas, que não pode ter aquele santinho. E eu disse para aquela pessoa assim, como eu queria que tu não tivesse feito isso. Onde é que é o Espírito Santo nessa jogada, né? Deixa o Espírito Santo falar para ele. E realmente, muitas vezes a gente é um obstáculo, né? A gente vem trazer o lado evangélico antes da hora. Quero pedir o Tércio para vir aqui agora. Vamos olhar, pode voltar a tua cadeira para frente. Vamos continuar falando sobre evangelismo, porque não pode falar sobre discipulado sem evangelismo. E eu só quero orar por você enquanto você está reorganizando a cadeira. Deus, eu peço que você possa fazer do nosso grupo pessoas que falam e vivem o Evangelho. Que não tentam convencer com palavras fortes nem grosseiras, trazer pessoas a Cristo, mas com a sua vida possam trazer pessoas a examinar as Escrituras
primeiro nas minhas ações e depois nas minhas palavras. Que nós possamos ver pessoas virar discípulos aqui, não porque se transferiram de outra igreja, mas porque nossos membros falaram de Cristo para eles e foram usados por Deus num processo de evangelismo que leva àquele ato de entrega que traz a consequência de uma nova vida, que só o Espírito dá. Que isso seja nosso processo de discipulado aqui. Pessoas chegando a Cristo e sendo discipulados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Cadê o Carlos Gelanzi? Estão ali? Carlos saiu? Acabei de lembrar dele, falou do Santinho. Não sei se vocês lembram, Carlos Gelanzi lá em casa, conhecendo a Cristo com outra galera, né? Dariano, que está aqui hoje, Márcia, Paulinho, uma galera lá em casa, tudo se aproximando de Jesus. Nós ficamos lá em casa com uma célula com eles por 2 anos. E foi legal porque teve um dia do Santinho. Vocês lembram aquele dia lá? Rapaz, a gente estava em algum assunto que eu não me lembro e muito naturalmente cada um puxou a sua carteira e começou a tirar o seu amuleto da sorte. Aí a gente carrega. Rapaz, eu lembro bem daquele dia, né? E eu lembro que eu fiquei quieto, nós não falamos nada, ninguém mandou ninguém tirar. Deixa eu te perguntar, tu já tirou aquele santinho da tua carteira, Carlos? Oh, glória, um mês depois, olha aí, benção, né? Isso já tem o quê? Uns 9 anos, né, eu acho. Olha aí que legal. Mas o Espírito fala mesmo, o Espírito Santo ele convence, né? Você tem santinho ainda na sua carteira, meu irmão? O Espírito vai te convencer. Vai te convencer. É isso aí que você vai descobrir que só precisa de Jesus. Só de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Capítulo 7, discipulado 1 a 1, abre lá. Recrutando um discípulo em potencial. Se a gente confiar mais no poder do Espírito Santo, nossos discípulos eles vão realmente viver grandes experiências com Deus, não com a lei. Não é? Porque a lei tira as coisas externas, mas não tira de dentro, né? Guarda isso aí. O que produz a mudança de dentro para fora é obra do Espírito. A lei só produz mudança de fora para dentro. Então, cara, a mulher muda a roupa, mas o coração não muda. O homem muda o jeito de falar, mas por dentro ele não mudou. Então é assim, confia na obra do Espírito Santo, que sempre ele vai formar um discípulo poderoso. Gente, vamos olhar para esse capítulo 7 e pontuar algumas coisas hoje aqui. Que tipo de discípulos nós vamos produzir e com que motivação, né? E o nosso modelo, Jesus, a Bíblia diz que ele recrutou aqueles que quis que fossem seus discípulos. E a gente vai ver e fazer uma pergunta. Jesus chamou pessoas para serem seus discípulos pela escolaridade, gente? Sim ou não? Pela cultura? Pela posição socioeconômica? Não é? Pela raça? Pela província de origem? Não é? Pelo sobrenome, nobre ou não? Não, definitivamente não. Não é? Mas Jesus chamou para si homens que eram verdadeiramente improváveis. Improváveis. Galileus, raça misturada lá, querido, com os samaritanos. Eram improváveis, com exceção de uns 2 ali. O restante era tudo indouto, não é? Gente simples, pescador, gente de aldeia. E Jesus, presta atenção, ele vai fazer uma revolução. Ele vai implantar o reino do seu Pai na terra. Honestamente, você iria escolher outro tipo de gente para ser seu discípulo. Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi para o monte fazer o quê? Orar. Lucas capítulo 5, 6, melhor dizendo, Marcos 31. Lá em Marcos fala que Jesus sobe ao monte, chama os que ele quis e vieram até ele, nomeou 12 que estivessem com ele. Isso é uma coisa interessante, por mais que você queira fazer muitos discípulos, você vai ter que entender que você tem uma limitação para essa obra. Certo ou não? Eu e o Martim estamos com 17 discípulos, nós temos que diminuir para 12. Né?
porque não tem jeito, não tem chance. A gente começa a não ter condição de acompanhar como a gente quer, né? Então, assim, Jesus escolheu 12 dentre a multidão. Tinha uma multidão. Você acha que teve gente na multidão que ficou chateada? Então, se você está chateado comigo, me perdoa. Mas eu te amo também. Jesus certamente amava todo mundo lá, né? Acontece, você vai ter que fazer um processo. E eu tenho priorizado os pastores, né? Aqueles que são ministros tempo integral, porque eu tenho que multiplicar líderes pastores aqui. Né? O Zé Luiz, a gente vai ordenar daqui 1 ano já pastor. Né, Zé? É isso, Zé? O Zé vai terminar a vida dele como pastor dessa igreja aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já disse isso para ele. Para quem não sabe, o Zé já fez seminário quando era guri, 2 anos. Estava no caminho mesmo do seminário. Ele e a Evelyn, os dois no seminário e tal. E aí houve um processo na vida deles. E aí Deus dirigiu para o outro lado. Mas eles têm um coração e um chamado. Todo mundo consegue ver isso na vida deles ou não? Sim ou não, gente? Sabe o que uma igreja precisa para impor as mãos? É o povo ver na vida desse pessoal isso. E o Espírito chamar. O Espírito chama, vai largar aquele banco lá e vai ser pastor, meu irmão. Glória a Deus. Coisa melhor do mundo. Né? Agora é o seguinte. Se perde cabelo no banco, meu irmão, na igreja vai acabar e cair todo o resto. Sabe? Porque o que tem de pepino pra gente aqui descascar é uma bênção esse negócio. Gente, Jesus escolheu 12. Dos improváveis. E esses homens fizeram uma revolução que chegou até nós. Louvado e bendito seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, né? Lucas vai contando um pouco mais desse processo. Diz que ele passou a noite em oração. Não é? Então, assim, entender, queridos, que o Espírito Santo, ele realmente, ele vai nos mostrar discípulos aos nossos olhos que você vai dizer assim, não vale investir na vida desse aqui. Não vai dar fruto, não é? Mas quando você ora, o Espírito Santo, ele te convence, ele gera amor já no seu coração por aquele discípulo, não é? Seu discipulador lá vai te encaminhar pessoas que talvez você vai dizer, mas de cara não, você vai orar, você vai ver o Espírito testificando para você, não é? E você vai amar e Deus vai fazer grandes coisas, como fez na vida desses discípulos aqui. Agora, interessante, né? Que na oração de Jesus, presta atenção ao Pai, o Pai incluiu Judas. Você acha que Deus teve propósito com isso? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que vai ter Judas nos seus discípulos também. Pode ter. Vai ter Pedrão lá também, invocado, entendeu? Que na hora mesmo séria, que você está dizendo assim, cara, agora é a hora que a gente tem que se mobilizar, porque o rei não vai sair pelas nossas mãos, o Pedrão vai olhar e vai dizer assim, eu nem vi esse cara, não conheço. E você vai olhar para ele e você vai dizer assim no seu coração, meu Deus, eu estou investindo 3 anos na vida desse cara e na hora H esse cara me nega. Eu não acredito. Só para você entender, há 3 semanas que eu confessei aqui que eu estava batido, foi uma dessas aí, gente, que eu investi 3 anos e agora, rapaz, eu levei um baque assim no meu coração. Cara, depois de 13 anos eu ouvi isso sobre a minha vida. Cara, me conhece, sabe quem eu sou. Isso é traição. Não é justo. Aí entrei na autopiedade. Mas se Jesus passou e ele disse que nós vamos passar pelas mesmas coisas que ele, para nós estarmos identificados com os sofrimentos que ele passou, aí logo o Espírito me deu um tapa na cabeça assim, para de autopiedade aí, rapaz, presta atenção. Levanta. E mais do que isso, faça o que Jesus fez. Vai lá e ame até o fim. Entendeu? Você está entendendo? É assim, o desafio nosso. Mas, amados, vale a pena. Eu quero dizer para você que sempre vai valer a pena. Né? Certamente que Jesus, né, entristeceu-se com aquelas situações, mas Deus tinha um plano e aquilo não interferiu. Porque quando acontecem essas decepções, a gente acha que está tudo errado, que o plano vai ser atingido, mas não interferiu no plano do Pai. Amém, queridos?
Então, esteja consciente, não se iluda, né? A gente como discipulador, a gente como líder precisa entender que vamos passar por esses processos que Jesus passou. Ou melhor, podemos passar, né? Não necessariamente vai, mas é muito natural se você passar. Eu queria então citar aqui alguns aspectos aí. A última pergunta ali na página 36 é o seguinte: como podemos recrutar discípulo em potencial de acordo com os princípios de Jesus? Primeiro, recrute para uma visão, não para uma organização. Por favor, gente, qual é a visão? A visão que você precisa recrutar discípulo é que Deus entregou à igreja a implantação do reino dele na terra. Amém, gente? Você está entendendo com o que você está envolvido? Você está envolvido com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Essa é a visão. Vocês estão aqui hoje porque o nosso alvo é trazer o reino de Deus, estabelecendo o reino na cidade de Porto Alegre, estado, Brasil e mundo. Nós somos uma parte desta igreja que tem essa missão. Então você não vai convocar discípulo e nem vai treinar discípulo para ele ser fiel, meu amado, a uma organização, a um projeto de ser humano, não. É ao projeto do Pai. E que Jesus veio para começar então a implantação do reino de Deus na dimensão da igreja, como igreja, no novo período da história cristã que era a igreja. Nós estamos então comprometidos com essa visão. Você vai discipular alguém e ele tem que entender que ele está sendo convidado para estabelecer o reino de Deus na terra. Em primeiro lugar, como faz isso? Ele sendo o discípulo de Jesus, imitando Jesus. Não é? O reino chega lá na casa dele através do senhorio do rei Jesus na vida dele, entendeu? Quando o reino de Deus, que é os valores, os princípios, a vida de Deus na minha vida, me dirigindo, o reino chegou na minha vida. Aí ele chega na minha casa, ele chega no meu casamento, ele chega na minha empresa, ele chega na minha vizinhança, porque o reino de Deus está em mim. Deus reinando em mim. Amém, gente? Você vai fazer discípulo para isso, para essa visão. Não é para ele ser fiel à organização. Ok, queridos? Fidelidade a organismo, a igreja como organização, é resultado do reino de Deus no coração dele. Tá bom, gente? Senão você faz um cara fiel à religião e não ao Senhor, ao Rei Jesus. Segundo aspecto importante: não crie a impressão de que as pessoas estão fazendo um favor a Deus ou a você por serem fiéis à causa de Cristo. Eu tenho mais quantos minutos aí? 5? Tá? Olha só, queridos. Às vezes você é tímido. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você é tímido no fazer discípulo. Como se o discípulo seu, ele tivesse fazendo um favor a você de aceitar ser um discípulo, de ser discipulado. Não, não, gente, ninguém está fazendo favor a ninguém. Quem precisa de Jesus? Quem é? Eu. Eu preciso de Jesus. E nós precisamos construir discípulos que tenham a consciência de que eles precisam ser fiéis à causa de Cristo e que isso é o mínimo que nós vamos fazer como resposta ao amor que nós recebemos de Deus, que foi Jesus cravado naquela cruz. Gente, pensa. Jesus precisa fazer mais alguma coisa por você para você ser fiel a Ele? Tem alguma coisa maior do que Ele ter dado a vida na cruz e me tirado da cruz e me oferecido de graça a salvação para eu receber do Pai? Tem ou não? Nessa terra não, queridos, não tem. Isso é maior do que qualquer benefício material ou outro que tenha. Ok? Então, nós precisamos levar os nossos discípulos a entender que eles precisam ser dispenseiros do mistério de Deus. 1 Coríntios 4 ali, olha o que diz: assim, pois, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, requer dos dispenseiros o quê? Que cada um se ache o quê? Fiel. A quem? Ao discipulador ou a Jesus? Ao Senhor. Ele precisa entender isso. Está fazendo favor a você não, querido. Não é? Nós precisamos construir isso. O favor foi Jesus quem fez, morrendo na cruz em nosso lugar. Assim, tudo que fizermos será pouco comparado a tão grande ato de entrega e sacrifício. Deus não nos deve nada, ok?
Olha o último parágrafo da página 37 ali. Ajude seus discípulos desde cedo a entender que orar, jejuar, dizimar, ofertar, trabalhar na obra do Senhor não são atos que compram o favor de Deus, que nos fazem mais dignos ou merecedores do seu amor. Nada que fizermos deixará o Senhor devedor de bênçãos e benefícios ao nosso favor. Não, nós é que seremos sempre devedores. Se fosse, né? Porque é graça, né? Se existe algum devedor, sou eu. É você. Mas como a gente sabe que é graça, né? Tendo nossas dívidas todas sendo pagas por Cristo. Pagas no passado quanto ao pecado e pagas no presente e no futuro. Sempre que precisarmos, e com certeza precisaremos. Amém, queridos? Deixa a sua apostila aberta nesse lugar. Tá joia? Nós vamos voltar daqui a 5 minutos. Número 3. Qual é o DNA aí desse processo de formar discípulo como Jesus? Terceiro aspecto importante. Página 38, estamos aí discipulado 1 a 1. Ajude-os a crescer no ministério, mas não transforme, olha só, não transforme o crescimento num alvo, tá? Eu queria colocar isso aqui com muito cuidado para vocês pelo seguinte. Nós temos muitos desafios. Gente, eu queria que você ouvisse bem o que eu vou dizer. Nós temos muitos desafios. Ontem eu fiquei até 1h50 da manhã, colocando no computador coisas que o Espírito tem colocado em relação à igreja, os próximos 10 anos da igreja. É tanta coisa que o Senhor tem falado com a gente. E o nosso grande desafio aqui não é levantar pessoas, ouça bem o que eu vou dizer. Não é levantar pessoas para atender a demanda ministerial da igreja. Nossa grande responsabilidade aqui é fazer pessoas que cresçam de dentro para fora. Porque se elas crescerem de dentro para fora, o crescimento ministerial é um resultado. Você concorda com isso? Só para você entender como a gente leva isso tão a sério, na quarta-feira eu tenho a equipe nossa lá de pastores, é uma reunião que era só eu e os pastores da igreja. Nós somos incluindo os seminaristas, e hoje tem também além dos seminaristas os vocacionados que estão fazendo seminário, mas não estão no tempo integral no ministério. Somos 21 pessoas, quarta-feira de manhã lá. Nós, no mês de setembro agora, início de outubro, né? Outubro, Ranulfo? Maidana, foi outubro que nós começamos as etapas da vida de um líder? Agora? Marcião. Nós paramos, nossa reunião funciona assim, 8 às 10, nossa reunião, 10 horas eu saio e me reúno com a equipe dos pastores da sede aqui. E vamos até 11h30. 11h30 é meio-dia. Nós paramos tudo, porque Deus começou a me falar o seguinte: o pessoal está assim no ministério, glória a Deus por isso. Mas ouça o que eu vou lhe dizer, ouça bem, porque serve para você aí. O seu ministério, o que você faz lá no ministério, é resultado do que Deus está fazendo primeiro em você. Se Deus não está fazendo nada em você, vai aparecer isso lá no seu ministério. Então nós paramos, estamos num processo de construção interior deles, de todos eles aí. Eles estão num programa comigo, vão durar quase que 12 semanas, falando sobre a vida interior e o processo da formação espiritual deles. Por quê? Porque tem tanta demanda ministerial e eles estão crescendo no ministério? Estão. Mas o crescimento mais importante da vida deles não é o ministério, é da vida interior deles. Entende? Como é da minha, é da nossa vida interior. Então você precisa entender o seguinte: que nós devemos aprender crescendo e crescendo e crescer aprendendo. Então, é uma dinâmica que está acontecendo o tempo inteiro, mas a nossa principal responsabilidade, item 3, eu estou aí, 3, é ajudar o nosso liderado, discípulo a crescer espiritualmente na relação dele com Jesus, porque depois ele cresce ministerialmente como resultado. Tá bom, gente? Não coloca na frente o ministério. Coloca na frente o relacionamento dele com Deus. Tá claro, gente? Por isso que Jesus sempre estava ensinando a eles que Jesus fazia o ministério, depois ele fazia o quê? Ele saía para ir orar e ter intimidade com o Pai.
Os discípulos estavam com ele. Fazia, ia para a intimidade. Ele não fazia só, porque ele estava sempre querendo dizer para os discípulos que o que ele fazia era resultado de quê? De permanecer. Tá bom, gente? Faça discípulo que permaneça. Viu? Priorize isso. Quarto lugar, desenvolva o trabalho para a pessoa e não a pessoa para o trabalho. É fundamental entender isso aqui, porque gosto muito do que está aí do exemplo. Paulo diz para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14, página 38, tá? Ele vai dizer também assim, ó: cumpre cabalmente o teu ministério. Então, uma das coisas que a gente também tem aprendido como igreja aqui também é o seguinte: quando você vai entregar ao seu discípulo ministérios, ministério é serviço cristão, algo que ele vai fazer no reino de Deus. Você não vai entregar para ele o que você quer que ele faça para ajudar você. Não é isso? Você vai identificar nele os dons, a personalidade dele, as paixões, e vai convidá-lo a servir com aquilo que Deus já entregou para ele, não para você, para que ele possa fazer isso melhor, inclusive, do que você. Não é? Isso é um processo muito importante. Você não vai formar o seu discípulo para ser um tercinho. Você não vai formar o seu discípulo para ser um Márcio, para ser um Alfredo. Você vai formar o seu discípulo para ser o que Deus planejou para ele ser, certo? E Deus não tem um DNA de dons espirituais para ele? Ele precisa estar servindo naquilo que tem a ver com a identidade do dom espiritual que Deus deu para ele. Isso é muito importante. Uma das razões, quando eu cheguei aqui, não sei se o Zé vai lembrar dessa conversa, naquela sabatina de pastor, para saber se eu ia ser o pastor, e eu lá, um gurizão de 28 para 29 anos, eu trabalhava numa equipe com 10 pastores. Deus estava me revelando os dons que eu tinha, mas eu via naquela equipe a diversidade de dons, e eu disse para eles lá, nós éramos uma igreja pequena, de 90 pessoas, eu falei assim: olha, queria saber se com o passar do tempo eu posso ter pastores para me ajudar com outros tipos de dons. Você já percebeu como nossa equipe é diferente? Já percebeu? Nós temos dons diferentes. E isso enriquece ou não a igreja? Você imagina só subir esse cara parecido com o Técio aqui. Vocês não iam aguentar. Sério, na boa. Né? Se no seu grupo todo mundo for igual ao seu líder de célula, não vai ser horrível? Gente, isso é a beleza do corpo de Cristo. Por exemplo, eu não sou um cara forte no dom do ensino. Eu gosto de ensinar a palavra. Mas quem tem didática, quem é mais na nossa equipe inteira, mais voltado para isso, é o Xene e é o Andrezão. Entendeu? Isso é importante. Você vai vendo a diversidade de dons e você vai entregando. Falei: Xene, por favor, toca isso, Xene. Porque se eu for fazer, eu não vou fazer tão bom quanto ele. E a minha preocupação é que a igreja de Cristo seja o quê? Edificada. Certo? Então você precisa ter essa visão como discipulador. De que você não tem que levar o seu discípulo para fazer coisas para ajudar, não é a fazer coisas que parecem com você. Não, é o que parece com ele, com o que Deus deu para ele. Porque é desse jeito que a célula vai ser edificada. Multiplicidade de dons ali e os discípulos servindo com os seus dons. Tá bom, gente? Então, pensa nessas coisas. Vamos parar aqui nesse quarto item para que a gente possa seguir aqui para a parte final. Oi, e aí, Abelhão? Pô, Abelhão, cara, claro, que prazeraço falar contigo. Quê? Coquetel é hoje? Não, tô sabendo, Abelhão, nós vamos todo mundo pra lá, cara, vou levar todas as minhas abelhinhas pra lá, vai ser show. O mel? Não é suficiente o que tem aí? Tá, não, cara, fica tranquilo, Abelhão, eu vou conseguir alguém que vai nos ajudar com isso. Alguém vai fazer mel para nós e a gente vai levar para ti. Tá, Abelhão? Abração, tô louco para estar aí. Valeu, Abelhão. Valeu. Agora tem que conseguir alguém, né, cara? Tem que fazer um melzinho para nós. Ai, formiga! Oh, grande formigão. Fica tranquilo, cara. Eu vou até te dar uma ajuda aí. Ô, formiga. Formiga, que bom te encontrar. Cara, tu sabe que quem me ligou? Não sei. Cara, ele, meu. Quem? Ele. Quem? Ok.
Quem? O abelhão! Cara, como é que ele tá? Tá ótimo, cara. Eles estão fazendo um coquetel lá no meio da floresta, lá no meio das árvores. Cara, tá bombando. E é o seguinte, eu vou ter que ir pra lá. Vai ter que ir pra lá? Vou ter que ir pra lá, minhas abelhinhas. Cara, que legal. Vai ser uma festa de abelha, então. Mas tem uma questão, cara. Eu pensei em ti. Por eu tava quê? falando com ele, eu pensei, cara, só o Formiga pra me ajudar. Cara, tá vendo aqui, ó? Dá uma olhadinha aqui no meu pote de mel. Será que isso aqui vai ser suficiente? Cara, eu acho que não. Não Na vai ser verdade, a gente suficiente. mandou todo o nosso estoque de mel pra lá e ele disse que tá faltando mel. Como é que tu vai fazer, abelha, agora sim? Aí eu pensei. O que eu pensei? O que eu pensei? Eu pensei o meu amigo Formiga. É óbvio, Formiga. Quem é que poderia fazer mel? Minha amiga Formiga, o Formigão. Pô, cara, tamo junto aí, mas... Cara... deixa eu te contar, abelha. Sabe uma coisa que eu sei fazer bem, assim, é pegar as folhas, sabe? Levar as folhas, assim. Mel, cara, até gosto de coisa doce, de comer mel, mas, cara... Cara, nunca fiz isso, Pensa cara, comigo não... assim, ó. Pensa na grandeza, visualiza. Quem é que carrega folha hoje em dia? Ninguém carrega folha, cara. Agora tu imagina, tu fazendo mel. Aí todo mundo com aquela carinha de quem quer comer mel, assim, aqueles olhinhos brilhando, a energia fluindo. Cara, o mel é o negócio da jogada hoje. O mel, cara, mel por tudo. Todo mundo ama mel, cara. Tá, mas, cara, será que não tem nenhum espaço pra levar uma folha lá pra essa festa? Folha, cara, quem é que quer folha? O negócio, Formiga, mel, cara, tu tem que fazer mel. Cara, que desafio isso, hein, cara? Cara, acho que eu não vou... Cara, não vai dar, cara. Não vai dar, abelha. Sinto te decepcionar, abelha, mas não vou conseguir. Ô, Formiga, assim... Cara, eu nunca quis que fosse pra esse lado, mas... Quem é que manda aqui? Quem é que tá com escrito assim, abelha no peito? Quem é que tem o pote de mel? Então, cara, faz o que eu tô falando. Cara, tu é o cara pra fazer mel. Tô indo pro coquetel, tô levando a minha família e, cara, eu quero sair pronto. Abelha. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Como que não vai dar certo, cara? Não, cara, eu nunca fiz isso, cara. Meus pais não ensinaram a fazer isso, cara. Cara, é assim, ó. Tu chega lá e faz... Ai, deu, cara. Vai sair. Entendeu? Ó, cara, tu chega, pega o pote, tu visualiza... E vai sair o negócio aí, meu. Fica tranquilo. Tá? Meu, tô indo. Vai dar tudo certo. Abelha, Formiga, confio em ti, hein, cara. O abelhão tá nos ligando. Confio em ti, Formiga. Detona tudo isso aí. É, só mel. Só enche de mel. É exatamente o que você não pode fazer. Olha para a página 38, o item 4, o último parágrafo ali, o último. O trabalho deve ser desenhado para a pessoa. Ele pode ser ajustado, modificado, mas deve ser coerente com os dons, habilidade e perfil da pessoa. Isso evita que pessoas tenham que ser podadas, limitadas, engessadas por atividades das quais não gostam e nas quais não poderão desenvolver plenamente seus dons e potencial. Deus criou abelhas para fazer mel e formigas para cortar folhas. Imagine uma formiga tentando fazer mel e uma abelha tentando cortar folhas. É possível, mas conseguirão fazer só um pouquinho com dificuldades e limitações tremendas, sem contar a qualidade, falha e a enormidade de tempo perdido. Ao passo que aquela outra, para quem o dom foi dado, fará com naturalidade e perfeição. Do mesmo jeito, nas igrejas, falando de discípulos e obreiros, tem muita formiga tentando fazer mel e muitas abelhas cortando folhas. Tá legal isso aí? Gente, uma das coisas mais lindas sua como discipulador é poder ajudar o seu discípulo a identificar
se ele é uma formiga ou se ele é uma abelha, e para que Deus o fez. E não forçá-lo a fazer tarefa que não tem a ver, ministério que não tem a ver com ele. Tá legal? Item 5, vamos lá, página 39, vamos tentar fechar aqui hoje sim, tá? Página 39, deve haver um equilíbrio correto entre amor, repreensão e disciplina. Não, desculpa, o 5 não é isso. O discipulado deve levar em consideração o desenvolvimento do homem todo, tá bom, gente? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Alguém pode ler desse texto? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vai dizer que nós devemos, que a paz de Deus nos santifique, que nós devemos ser santificados corpo, alma e espírito. Tá? Para apresentar inteiramente ao Senhor, corpo, alma e espírito. Então, o nosso trabalho de discipulado, querido, ele envolve todas as áreas da vida do discípulo. Todas as áreas da vida do discípulo. Esses dias, a gente passou por um cenário, ilustração real, viva, né? Um discipulador conversando com o seu discípulo, casal com casal, e eles conversaram, entraram na área realmente sexual da vida do casal. E ali o objetivo, 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor, tá? 1 Tessalonicenses 5:23. E eles estavam orando e Deus falou com eles, e eles... Gente, eu converso sobre esse assunto com o meu discipulador numa boa. Não é? Nós não estamos falando para você ficar falando detalhes da sua vida sexual, não é nada disso. Mas nós temos muitas histórias legais, muitas histórias mesmo. Estou falando agora da gente acompanhar discipuladores, discipulando pessoas e tal, e a gente ajudando as pessoas, de que uma dica, uma orientação, né, tem salvado casamentos. Não é? Porque a vida sexual não estava legal. Não é? Porque tinha desconforto, porque tinha isso, tinha aquilo. E foi no discipulado abrindo que pôde dar uma orientação. Olha, nós temos um profissional que mexe com isso, que trabalha com isso. Quem sabe você faz uma consulta. E que problemas foram resolvidos, trouxe saúde. Deus é uma bênção, gente. E o casal, quando esse casal de discipuladores, um discípulo nosso, com outro casal, fez a pergunta, o outro casal sentiu-se assim... não foi constrangido, não gostou mesmo. Mas é porque não entendeu que o processo de discipulado envolve, tá, a formação do discípulo como um todo. Ele não é marido? Você vai falar sobre a vida dele como marido. Você é esposa? Vai falar sobre a sua vida como esposa. Você é mãe? Vai falar sobre a sua vida como mãe, como pai. Você não é um profissional? Vai falar sobre essa área da sua vida. Você é um pai? Vai falar sobre essa área da sua vida. Nós vamos entrar em todos os nichos da vida, porque o nosso propósito é que Deus possa santificar a vida daquela pessoa, corpo, alma e espírito. E todas as áreas dele sejam realmente atingidas, alcançadas, ministradas pela palavra, pelo princípio da palavra de Deus, por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então você não precisa se constranger, no seu caso, se algum discipulador entrar nessas áreas com você, né? Por exemplo, tem gente que não gosta que o cara fala de finança com ele. Não, isso aqui é um assunto meu. Mas deixa eu te dizer, conselho mesmo, tá? Da minha vida, né? Eu quero só repartir isso com você. Mas eu e Martinho decidimos não ter quartos escuros entre nós dois. Então todas as nossas áreas são muito abertas um com o outro. Então esse é um conselho. Tem marido que não fala de vida financeira para a esposa. Não, querido, vocês vão construir juntos isso. Outra dica sobre a área financeira já. Não existe casamento onde um tem uma conta, outro tem o outro, e cada um lida com a sua conta e meu dinheiro. Isso você era solteiro. Quando você se casa, você se torna o quê? O texto diz assim: e vocês se tornarão uma só carne. Tudo bem? Aí todo mundo relaciona isso só com ato sexual. Não, não. É uma atividade intencional que durante sua vida vocês vão construir, vocês vão se tornar uma só carne. Isso envolve todas as áreas da sua vida. Por exemplo, finanças, você pode decidir, não, nós não somos uma só carne, você é lá e eu aqui. Só que o casal vive dividido, dentro da própria casa. Então, a gente tem que abrir a vida para o cara tratar de todas as áreas. Então, minha vida financeira,
Gente, eu tenho um conselheiro financeiro, consultor financeiro, eu presto contas para isso. É assim que eu lido com a minha vida. Por quê? Porque eu sou um pastor, a Bíblia diz que se eu não tiver crédito na praça, eu não posso ser pastor. Eu não posso vacilar. Né? Já consultei Alfredo aqui, Zé Luiz, no momento que eu tive em crise financeira. Cara, qual é a minha saída? Como é que eu lido com isso aqui? São homens de negócio, homens que estão lidando com a vida aí. Discípulo meu, fui pedir conselho para o meu discípulo. Entendeu? Por quê? Porque eu não posso vacilar. Né? Então, abre a sua vida. Deixa o discípulo entrar mesmo. Tá? E é duro, é muito duro. Eu já passei por isso. Por um discípulo que estava o casamento por um fio, caminhando anos comigo, e eu não soube daquilo. Por quê? Porque você é quem vai dar para ele o limite. Perguntas minhas foram feitas. Como é que está o teu casamento? Mas não houve abertura. Aí quando você vê, está lá por um fio. Por quê? Por orgulho, às vezes por vergonha, mas você não precisa ter isso. Tá? Essa é a bênção do discipulado. Tá? Então nós devemos considerar o desenvolvimento do homem todo. Tá? Discipulado não é uma alienação das coisas do cotidiano, das obrigações familiares, responsabilidades de trabalho, saúde e lazer, e se fala só do culto, da igreja, que o cara ora, lê a Bíblia e pronto. Não é isso. Tá? É Cristo reinando em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Tá bom? Toda pessoa, né, tem necessidade física, emocional, devemos cuidar, orientar em suas necessidades afetivas, autoestima, relacionamento com semelhantes. Esse negócio de autoestima é tão legal, a gente tem ajudado muita gente mandando para o CR, com literatura, né, quando a gente vai identificando dificuldades nessa área, né, e Deus vai trabalhando. Relacionamento com pais. Aqui ele dá algumas sugestões, quando é marido, né, quando é casal, fala do relacionamento conjugal, criação de filhos, administração de finanças, solteiro, relacionamento com pais, assuntos de namoro, trabalho, estudo. Nós devemos ajudar nossos discípulos em questões de saúde, qualidade de tempo, né, gasto, investimento de tempo com família. Gente, deixa eu falar outra coisa nessa área. Às vezes, eu coloco essas questões aqui, porque... Sabe aquela frase que às vezes aparece em carro aí? Nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Não é verdade? O processo de Deus é isso. Deus criou você para um relacionamento primeiro com Ele, depois colocou família à nossa volta. Tudo começa aqui. Aqui e aqui. Aí isso respinga fora. No trabalho. Não é o inverso, tá? Então, gente... ajuda o seu discípulo a ver como ele está com o tempo com a esposa, viajar com a esposa, não é? Fazer coisas para a esposa. Não é? Esses dias eu estava com um discípulo e ajudando ele. Falou, cara, faz isso no aniversário dela, cara. Pá, mas eu nunca fiz, então experimenta. Ele fez. Tem que ver a mulher do cara. Aquela noite, então, foi a madrugada inteira. Foi uma festa. Uma dica que estava dando para ele ali. Né? Hoje eu estava com outro discípulo aqui, muito legal, e ele falou das férias. Pastor, me arruma um lugar aí. Rapaz, dei para ele uma dica teteia. Daquelas assim, o cara vai, a mulher vai ficar doida, faz surpresa para ela. Vai sair de férias com ela uma semana, mas a mulher vai ficar doida da vida. Então, até nessas coisas a gente participa, é muito legal, entendeu? É muito gostoso. Por quê? Porque hoje os maridos e as esposas estão muito distantes, os pais dos filhos estão muito distantes. A gente precisa estar perguntando isso. Zé Luiz, vocês perceberam que ele está mais magro? 5 quilos mais magro. Né? Zé Luiz está no desafio de saúde. Né? Então, estamos orando por ele, o coração dele está com uma situação. O Zé tem uma válvula no coração, que deram para ele tempo de vida até... Rapaz, o Zé, 6 meses. Ele é um milagre de Deus. Ó, já passou anos. Dele está em crédito. Está em crédito. Só que é o seguinte, está acima do peso, e aí o médico falou para ele, então eu estou tentando ajudar o Zé, encorajando ele, vai no nutricionista, foi nutricionista, Zé, vai fazer caminhada. E ele está sendo humilde de fazer a parte dele. Está lá, é um desafio, dentro da correria da vida dele, mas entende? Poxa vida, eu falo para o Zé, eu espero caminhar contigo mais uns 20 anos, pelo menos 30, se Deus permitir. Ele está com 60, os 90 gagarzinhos assim. Então, que maravilha, servindo junto. Eu já vou estar lá nos meus
cara, 70. 73 daqui a 30. Então, rapaz, isso é uma maravilha, você participar da vida das pessoas. Tá bom, gente? E orando, né? Que é o mais importante, orando para que ele tenha força para isso. Tá bom, gente? 6. Deve haver um equilíbrio correto entre amor, repreensão e disciplina. Tudo bem, gente? No discipulado a gente ama, mas a gente também corrige. Certo? Né, Sheila? Meu discípulo amado aqui. A gente, cara, se ama demais. Eu sou por amor com esse cara aqui, mas de vez em quando a gente corrige. Né? De vez em quando puxa a orelha. Mas por quê? Porque eu acredito tanto nele, gente. Estou falando sério. Esse cara é uma bênção. A esposa dele, Michele, a história de vida, de restauração deles. Que eu não posso deixar o inimigo dar tombo nele. Não sou eu que vou impedir isso. Mas eu sei que ele, cada dia mais, tem sido o melhor marido, o melhor pai, o melhor pastor. Deus está transformando cada dia mais a vida dele. Agora, meu papel como amigo dele, como discipulador dele, como irmão dele em Cristo, sabe qual é? Quando eu ver uma coisa na vida dele que é da carne dele, não é do espírito, eu tenho que falar para ele. Certo ou não? E graças a Deus o Shane tem sido muito humilde, como os outros discípulos aí também. Não é? Agora pensa que eles, o meu discipulador, Domingos, semana me deu uma pegada daquelas aí. Eu confessei para ele algumas coisas, mas rapaz, o cara chegou junto. Me deu uma enquadrada, eu dei uma ajeitada. Obrigado, Domingos, glória a Deus. Né? Maravilha, é assim, gente, porque eu quero me tornar parecido com Jesus, amém, gente? Então, esse processo é muito lindo. Amor com correção, com repreensão, com disciplina, tá? Jesus fez isso no seu ministério. 7. Recrute uma pessoa para o discipulado por meio do serviço a ela, né? E aí a gente vai observar na vida de Jesus, Jesus lavando os pés, Jesus fazendo peixe lá para os discípulos, lembra? Os caras pescando lá e Jesus, quando os caras saem, ele serve os caras com peixe. Mas Jesus sempre está se dispondo a servir. A autoridade minha, a nossa autoridade, ela só aumenta como discípulo à medida que eu sirvo o meu discípulo. Você concorda com isso? À medida que eu diminuo para ele crescer. Eu digo isso para essa equipe pastoral aqui, eu digo isso com sinceridade no meu coração. Sabe qual é o maior legado que eu quero deixar para essa equipe? Que eu vá diminuindo e eles vão crescendo de tal maneira que não precisem de mim aqui nessa igreja. Né? Eu falo isso de coração, não é nenhum jargão não. Né? Eu tenho ouvido muito, mas muito assim, esses dias eu falei para ele, né? O pessoal tem me procurado muito falando assim, muito bem da equipe, né? Louvando a Deus pela equipe, né? Louvando a Deus pelos caras, pelas palavras que Deus tem dado para eles e tal. E eu falo para eles, rapaz, isso é a coisa mais gostosa para a gente, sabe? Ver vocês cada vez mais crescendo, né? Crescendo. Você tem que servir o seu discípulo, você tem que ajudar o seu discípulo a se tornar melhor do que você. E quando ele está crescendo, você tem que se alegrar com isso, entendeu? Porque você está crescendo junto. Pode ter certeza que isso está acontecendo, tá bom? E por último, você se reproduz de acordo com o seu caráter, quer você goste, quer não, tá bom? Então, é aquilo que eu disse, você ministra a partir do que você é, não do que você conhece, tá bom, gente? Você faz discípulo a partir da sua vida, ok? Aqui, ó, discipulado é um código genético, é transferência de vida. Apesar da personalidade ser diferente, dons diferentes, né? Vocês são diferentes, mas você vai reproduzir discípulos com aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Então, a responsabilidade nossa de estar crescendo com o Senhor Jesus é grande, né? A gente olha para Jesus, viu que tinha um Judas ali que caminhou com ele e não se tornou Jesus, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, para não ficar culpa, né? Mas não é para aliviar a culpa, é porque é uma realidade, tá? Quando o seu discípulo ele não der certo, não é? A naturalidade nossa é pensar que a culpa é nossa. Mas eu sempre gosto de lembrar do Éden, porque lá no Éden, Adão e Eva estavam com o maior discipulador de todos os tempos, e os caras se desviaram, não foi? Perderam o foco, não foi? Eu sempre gosto de lembrar de Judas, que tinha Jesus como seu discipulador. E não funcionou. Sabe o que eu acredito? Que a grande questão do sucesso do discipulado está no coração do discípulo, mais do que no discipulador.
mas a vida do discipulador auxilia nessa jornada. Amém, queridos? Amém? Podemos orar? 10 horas no seu relógio, e eu vou orar e dar 2 avisos finais. Pai, olhando para a vida de Jesus, nós somos encorajados e desafiados esta noite aqui. Sabemos que é o Senhor quem vai nos ajudar nessa linda jornada de ser e fazer discípulos. Eu quero te louvar por cada um desses queridos aqui, que já estão vivendo grandes coisas, sendo discipulando pessoas. Alguns que ainda não têm o discipulador, eu quero pedir que o Senhor possa providenciar esse discipulador para eles. E que eles possam também ser conduzidos a ministrar sobre vida de discípulos e crescerem nesse grande, lindo projeto de vida que é ser discípulo e fazer discípulo. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.